Urânia, obra do astrônomo e cientista francês Camille Flammarion. Parte 5. A emoção de Cléia acalmara. Tiveste medo? Perguntou o noivo. O aeróstato é seguro, nenhum acidente há que recear. Tudo está calculado. Dentro de 1 hora desceremos. Não há nem sombra de vento na terra. Não, respondeu ela, enquanto que celeste clarão a iluminava com transparente luz rosada. Mas é tão estranho, é tão belo, tão divino, e é tão grande para mim que sou tão pequena. Tremi um momento. Parece-me que te amo, mais do que nunca. E lançando-lhe os braços em torno do pescoço, cingiu-o em um amplexo apaixonado, longo, sem fim. O aeróstato solitário vogava em silêncio nas alturas aéreas, esfera de gás transparente encerrada em tênue envoltório de seda, cujas zonas verticais se podiam distinguir, reunindo-se todas em cima no círculo da válvula, ficando a parte inferior largamente aberta pela dilatação do gás. A indecisa claridade que cai das estrelas, de que fala Corneille, teria bastado, em falta dos clarões da aurora boreal, para permitir que se distinguisse o conjunto do esquife aéreo. A barquinha, suspensa na rede que envolvia a esfera de seda, estava presa com o auxílio de 8 sólidas cordas, tecidas no vime da própria barquinha e passando sob os pés dos ocupantes. O silêncio era profundo, solene. Ter-se-ia podido ouvir as pulsações do coração. Os últimos ruídos da terra haviam desaparecido. Vagava-se a 5.000 metros de altura, com uma velocidade desconhecida, levando o vento superior o navio aéreo sem que se lhe sentisse o menor sopro na barquinha, pois o balão é imergido no ar que caminha no grau de uma simples molécula relativamente imóvel na corrente que o arrebata. Únicos habitantes daquelas regiões sublimes, os nossos 2 viajantes gozavam a situação da deliciosa felicidade que os aeronautas conhecem quando têm respirado aquele ar vivo e leve, dominadas as regiões baixas, esquecidas no silêncio dos espaços todas as vulgaridades da terra, todas as coisas efêmeras do nosso mundo terreno. É melhor do que nenhum de seus predecessores apreciavam essa situação única, duplicando-a, decuplando-a, pelo sentimento de sua pessoal ventura. Falava em voz baixas, como se receassem ser ouvidos pelos próprios anjos e se esvair-se o encanto mágico que os mantinha suspensos na vizinhança do céu. Às vezes, uns clarões repentinos, raios da aurora boreal, vinham feri-los e depois tudo recaía novamente na escuridão mais profunda e mais insondável. Vogavam assim, no seu sonho estrelado, quando o súbito ruído lhes veio ferir os ouvidos. Qual um sibilo surdo. Prestaram atenção, debruçaram-se à borda da barquinha e escutaram. O ruído não vinha da terra. Seria um murmúrio elétrico da aurora boreal? Seria alguma tempestade magnética nas alturas? Parecia que do fundo do espaço chegavam relâmpagos que os envolviam e se esvaíam. Escutaram ofegantes. O ruído era pertinho deles. Era o gás que se escapava do aeróstato. Fosse que a válvula estivesse entreaberta por si mesma, fosse que em seus movimentos eles houvessem exercido pressão na corda, mas o gás fugia. Jorge Éspero percebeu logo a causa do temeroso ruído, mas o foi com terror, pois era impossível fechar a válvula. Examinou o barômetro, que começava a subir vagarosamente. O aeróstato começava, pois, a descer, e a queda, a princípio lenta, mas inevitável, devia ir aumentando em proporção matemática. Sondando o espaço inferior, viu os clarões da aurora boreal refletirem-se no límpido espelho de um lago imenso, logo abaixo. O balão descia com velocidade e não estava mais do que a 3.000 metros do solo.
conservando na aparência toda a calma, mas sem conservar ilusão sobre a iminência da catástrofe, o infeliz aeronauta lançou sucessivamente por cima da borda os 2 sacos de lastro que restavam, as coberturas, os instrumentos, a âncora, e pôs vazia a barquinha. Esse alívio, insuficiente, porém, não serviu senão para diminuir por momento a velocidade adquirida. Descendo ou antes caindo, agora com inaudita rapidez, depressa chegou o balão a algumas centenas de metros acima do lago. Intenso vento começou a soprar de baixo para cima e a sibilar-lhes nos ouvidos. O aeróstato redemoinhou sobre si mesmo, qual se fosse arrebatado por uma tromba. De repente, sentiu Jorge Héspero um violento abraço, um longo beijo nos lábios. Meu Senhor, meu Deus, meu tudo, ah, como amo-te! Exclamou Icleia, e afastando 2 cordas, precipitou-se no vácuo. O balão, aliviado, tornou-se a subir, feito uma flecha. Jorge Héspero estava salvo. A queda de Icleia na profundeza do lago imenso produziu um ruído surdo, estranho, horrível, em meio do silêncio da noite. Louco de dor e de desespero, sentindo os cabelos eriçados no crânio, abrindo os olhos sem ver nada, arrebatado pelo aeróstato a mais de 1000 metros de altura, o desventurado Jorge Héspero suspendeu-se à corda da válvula, na esperança de voltar no ponto da catástrofe. Porém a corda não funcionou. Procurou, tateou sem resultados. Sobre a mão encontrou o véu de sua amada, que ficara presa a uma das cordas, tênue véu perfumado, impregnado ainda do inebriante perfume da famosa companheira. Olhou bem para as cordas, julgou encontrar nelas os sinais das mãozinhas crispadas e, pondo as suas no mesmo lugar onde, segundo antes, Icleia pusera as dela, precipitou-se. Um pé lhe ficou, por momento, presa em uma das cordas, mas teve forças para desprender-se e caiu no espaço, redemoinhando. Uma barca de pescadores que assistira ao fim trágico do drama dos 2 apaixonados fizera forças de velas para o ponto do local onde a moça se precipitara e conseguira achá-la e recolhê-la. Não estava morta, mas todos os cuidados que lhe foram prodigalizados não impediram que a febre a acometesse. Os pescadores chegaram pela manhã a um pequeno porto, à borda do lago, e transportaram-na para uma modesta cabana, sem que ela houvesse recuperado os sentidos. Jorge, dizia Icleia, abrindo desmedidamente os olhos. Jorge, e nada mais. No dia seguinte, ouviu o sino da aldeia dobrar afinados. Jorge, repetia, Jorge. Deste haviam achado o corpo, em estado de massa informe, a alguma distância da praia. A queda do infeliz, de mais de 1000 metros de altura, começara por cima do grandioso lago, mas, conservando o corpo a velocidade horizontal adquirida pelo aeróstato, não caíra verticalmente, descera em sentido oblíquo, qual se houvesse resvalado ao longo de um fio, seguindo o balão na marcha, e caíra massa precipitada do céu em um prado que bordava a margem do imenso lago. Marcara profundamente no solo o sinal do corpo e saltara para mais de 1 metro do ponto da queda. Os próprios ossos estavam esmigalhados. A sua sepultura se fechara apenas quando se teve de abrir ao lado a de Icleia, que morrera repetindo com voz extinta: Jorge, Jorge. Uma única pedra cobriu as 2 sepulturas, e o mesmo salgueiro estendeu por sobre o sono de ambos a sua sombra. Ainda hoje, os ribeirinhos do belo lago, do grandioso lago, conservam nos corações a tristonha lembrança da catástrofe, que se tornou quase lendária, e não mostram a lousa sepulcral ao viajante sem que se associe à memória o pesar de um suave sonho esvanecido de 2 seres que se amavam. Bom, pessoal,
eu quero pontuar algumas coisas aqui, é, deixar algumas coisas aqui claras. Bom, eu te pergunto, é, a Icleia, ela suicidou? Ela se matou? Eu te pergunto, a Icleia, ela é uma suicida? Ela se matou? Ela foi uma suicida, melhor dizendo? Ela foi uma suicida? Não, de modo algum. Ela não foi uma suicida, ela não se matou. Ela não ceifou a sua própria vida. Ela, de forma alguma, foi uma suicida. Foi um gesto de amor. Ela fez isso para salvar alguém que ela amava demais. Porque ela tinha uma paixão, um amor profundo, mas profundo. O amor deles, vejam para vocês, vejam como era um amor puro, sem misturas, assim, né, de desejos carnais. Porque hoje em dia, eu não estou querendo julgar ninguém, né, mas hoje em dia a maioria dos casais é assim, se encontra até às vezes até no mesmo dia já está tendo relação sexual. Não é verdade? Hoje em dia é assim, não é, pessoal? Mas o amor deles não, era um amor puro, um amor praticamente quase infantil, assim, um amor puro, inocente, quase inocente, sem desejos carnais, era uma coisa assim espiritual praticamente, era um amor puro, eles se amavam mesmo. É o puro e verdadeiro amor, que um faz tudo pelo outro. Um amor verdadeiro, um amor sincero, é o amor verdadeiro, como um homem deveria. Quando a gente for. Um dia, talvez o amor de todos será assim, um amor puro, um amor genuíno. E era o amor deles. Então ela se matou? Não, ela não se matou. Ela deu a sua vida pela vida dele. Qual era a intenção dela? Era tirar a vida dela? Ela não gostava de viver? Ah, eu não gosto da minha vida, eu vou me matar. Foi isso. Ela não gostava de viver? Não. Ela amava a vida. Ela amava a vida. Você vê nas conversas dele, tanto que eles amavam a vida, ela principalmente, eles conversando sobre a natureza, sobre os fenômenos astronômicos, sobre os planetas, sobre o universo, sobre tudo, as estrelas, sobre vidas em outros planetas. O amor deles era um amor lindo, ela amava a vida, mas ela fez isso por quê? Porque ela tinha certeza que fazendo isso, o peso do balão diminuiria bastante, o balão subiria e ela ia salvar a vida dele. Ela fez isso para salvar ele, foi um ato de uma heroína, um ato heróico, de alguém que sabe para salvar a vida de alguém. Um ato heróico dela que não adianta. E ela conseguiu, ela salvou a vida dele. Com o ato dela, ela salvou a vida dele. Mas não adiantou nada, né, gente? Não adiantou nada, porque o que ele fez? Ele cuspiu no todo o sacrifício dela, no que ela fez, ele cuspiu em cima, porque ele não deveria pensar assim, nossa, ela fez isso por mim. Agora eu vou viver por ela a vida inteira, eu vou levar o nome dela ao mundo, vou dizer ao mundo, vou contar o que ela fez por mim, vou contar ao mundo como era essa mulher. Mas o que adiantou? Ele jogou o ato dela na lata de lixo, o ato heróico dela na lata de lixo, porque ele pegou e se matou. E ele é um suicida? Sim, ele é um suicida, porque ele se matou, mesmo que não seja, não seria, não fosse a vontade dele, não era alguém desgostoso com a vida, é, poderia até não ser, mas ele se matou, porque ele no desespero, é claro, mas ele se matou. Então, ela vai ser recebida no além como uma heroína, alguém que, num ato supremo de amor, foi capaz de dar a sua vida para salvar a vida de alguém. Por exemplo, se você vê alguém que vai ser atropelado, você vai correndo, você empurra aquela pessoa, mas não dá tempo de você sair. O carro te pega, você morre. Você é um suicida? De forma alguma. Você é um herói que num ato de bravura, num ato heróico, você salvou a vida de alguém e sucumbiu ali, não deu tempo de você sair da frente do carro, mas você é um herói, você vai ser recebido como um herói. Porque Deus, gente, Deus sabe cada átomo de nossos pensamentos, cada coisa, cada intenção nossa, por mínimo que seja, por um átomo que seja nossas intenções, Ele sabe tudo, as nossas verdadeiras intenções. O que nos move, Deus sabe. Deus sabe que você vai pensar daqui
Hoje é dia 12. Deus sabe que você vai pensar no dia 12 de agosto do ano 2050. Todos os seus pensamentos, quantas vezes você vai piscar naquele dia, o que você vai comer no almoço, quantos passos você vai dar, quantos cabelos vai ter na sua cabeça naquele dia, com quantas pessoas você vai falar, qual o número de seus pensamentos, cada particularidade mínima de seus pensamentos. Deus sabe tudo, gente. Deus é assim, ele sabe tudo do passado, do presente, do futuro, porque ele está em tudo. Então nós não conseguimos ludibriar as leis de Deus, nós não conseguimos ludibriar Deus. Ele sabe todas as nossas intenções, as nossas intenções mais profundas, escondidas, ele sabe. O que está lá no recôndito do nosso ser, mais profundo, que ninguém sabe. Deus sabe, ele sabe. E como voltando, para não me alongar muito, ele não vai ser recebido no além como um herói de forma alguma. Ele vai para um lugar de dores, infelizmente, né, de tristeza, de amarguras, de solidão, de trevas, que é o vale dos suicidas, que é para onde vai os suicidas. Não é nem a questão do ser querer, o ser é arrastado para lá. Quando uma pessoa se mata, ela sintoniza com esse local. Ela entra na faixa vibratória desse lugar que se chama Vale dos Suicidas. Ela entra na faixa vibratória desse lugar. Como você, quando enche uma pia de água, você tapa com aquela tampinha que tem, você tapa. Você puxa, a água vai pela força da gravidade, né? A água desce. A água não tem como a água não querer ir, ela vai. É dessa forma. Quem suicida é arrastado para esse lugar pela sintonia, porque ele se sintoniza com esse lugar, ele é arrastado para lá. E lá é um lugar de trevas. Nossa, gente, é um sofrimento indescritível. Sabe qual é o pior crime contra as leis de Deus? É o ato de tirar a própria vida. Porque a gente vem aqui para evoluir. Então, é esse sofrimento, evoluir nossa alma. O corpo é um empréstimo da natureza, é um empréstimo de Deus para a evolução da nossa alma. Quando a gente se mata, a gente corta tudo isso aí. A gente corta a nossa evolução. Então, é esse sofrimento atroz, como eu estou explicando, para ficar gravado no nosso inconsciente toda a dor que passa quem tira a própria vida. Para a pessoa não se matar mais, porque, deixa eu explicar aqui, senão não teria evolução, entende? Por exemplo, quem tem tendência suicida, a pessoa reencarna aqui, ao primeiro pequenino sofrimento ali, uma dificuldade, qualquer barreirinha, uma pessoa perdeu uma namorada, por exemplo, ou tá devendo alguém dinheiro, tá difícil arrumar dinheiro para pagar, ou tá arrumando uma namorada, ou porque não arruma emprego, a pessoa se mata, porque é uma coisa tola assim, uma bobagem assim. A pessoa se mata, aí ela vai para lá. Vamos supor que não existisse tal sofrimento imenso igual é de um suicídio. Na próxima vez que ela reencarnasse, a primeira obstáculo, a primeira dificuldade que ela enfrentasse aqui na vida, quando ela estivesse aqui, ela ia se matar de novo. Aí, bom, ela vai para lá, se não existisse sofrimento, ela volta. O primeiro obstáculo, quando aparecesse o primeiro sofrimento, a primeira pequenininha dor, assim, primeiro espinho, primeira dificuldade, a pessoa ia se matar de novo. Aí ia ser assim por diante, sucessivamente. A pessoa nunca, não ia existir evolução, porque todas as pessoas que têm tendência suicida, elas iam continuar fazendo isso. Na primeira dificuldade ia se matar, na primeira dificuldade voltava para reencarnar, para evoluir e se matava de novo. Por isso que esse sofrimento, do jeito que é, para quem quiser saber como é o sofrimento, para quem quiser saber o que espera um suicida depois que ele se mata, o que ele vai ter que enfrentar, para onde ele vai, todas as dificuldades que ele vai ter que enfrentar pelo ato do suicídio. Tem um livro, gente, chama Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Está em áudio no YouTube. É uma obra espetacular que explica detalhadamente tudo sobre isso, sobre o suicídio. Para onde vai quem tira a própria vida? O que espera quem tira a própria vida no além? Para onde vai? Tudo isso lá, nessa obra, lá tem... Passa o Vale do Suicídio com aquela sonoridade, tudo, um vídeo bem plástico, bem feito mesmo, com atores. Ó, vou falar a verdade, deixa os filmes de Hollywood no chinelo tão bem feito que é. Pode pesquisar, pode procurar aí no YouTube, Memórias de um Suicídio, Memórias de um Suicida,
áudio, que você vai ver que obra sensacional. Você explica tudo. É uma história que conta tudo com detalhes. Aí você vai ver, pode me cobrar aí nos comentários se não for como eu estou falando aqui. Deixa os filmes de Hollywood no chinelo. E por isso que gente, esse sofrimento atroz. Esse livro foi escrito pelo Camilo Castelo Branco, escritor português. Camilo Castelo Branco, nessa própria obra, ele fala que a pessoa que mais sofre aqui na Terra, vamos imaginar aqui, vamos fazer um exercício aqui um exercício aqui de pensamentos aqui. Quem é a pessoa que mais sofre aqui na Terra? Vamos supor uma pessoa sem os dois braços, sem as duas pernas, cego, mudo e surdo, que nasceu assim e que vai viver 90 anos numa cama assim, cego, surdo e mudo, dependendo dos cuidados de alguém, sem os dois braços, sem as duas pernas, nunca vai andar, nunca vai escutar e nunca vai falar. Vai viver a vida inteira assim, desse jeito na cama. Essa pessoa deve sofrer muito, né? O sofrimento dessa pessoa, segundo o Camilo Castelo Branco, porque ele diz que é a pessoa que mais sofre aqui na Terra. O sofrimento dessa pessoa, ele é um cisquinho perto do suicida que está no Vale do Suicida, que menos sofre. Vamos pegar o suicida de lá que menos sofre. O sofrimento do que mais sofre aqui é um cisco comparado com o que menos sofre lá. Aí você imagina como é terrivelmente absurdo o sofrimento de um suicida. Por que é assim? Porque isso que eu já expliquei aí, pelo que eu já expliquei aí. Porque senão nunca existe evolução. Então é esse sofrimento para ficar marcado, carimbado, impregnado no espírito, no perispírito e no inconsciente do ser, para ele não ficar cometendo suicídio e virar uma bola de neve, senão nunca teria evolução. Entende? Então, voltando ao Jorge Esper, ele se matou. Ele vai ficar longe da Icleia, durante décadas, centenas de anos, até um dia ele poder ser resgatado do Vale dos Suicidas, para ele poder reencarnar, e com certeza vai reencarnar com problemas orgânicos, com problemas na estrutura óssea, por causa do gênero de suicídio dele, né? Com problemas, vai reencarnar com certeza com problemas, não vai conseguir andar, vai ter dificuldade na fala, vai reencarnar cheio de problemas de saúde, porque quem suicida ainda tem isso, gente. A pessoa sofre do outro lado, 80, 60, 70, 80, 90 anos lá no Vale do Suicídio, que é um sofrimento indescritível, que como eu estava falando sobre os livros, você encontra no livro Memórias de um Suicida, tem um outro livro, Martírio dos Suicidas, você baixa em PDF, do Almerino Martins de Castro. Conta em detalhes vários casos de suicídio, de suicidas, os espíritos das trevas, nesse livro, no outro também tem, no Memórias de um Suicida, e no Martírio do Suicídio, explicando como os espíritos das trevas ficam incutindo na cabeça das pessoas: se mata, você não é feliz, ninguém gosta de você, por que você vai ficar vivendo? Deixa de ser covarde, se mata, acaba com esse sofrimento logo de uma vez, para que ficar vivendo essa vida miserável? Se mata, acaba logo com isso. O espírito suicida fica soprando isso na mente da pessoa que tem tendência suicida, sabe? A pessoa pensa que é ela que está pensando. Ela começa os pensamentos: minha vida está ruim, isso, se fazendo de vítima, depois esses espíritos, ela acende a faísca, os espíritos vai jogando gasolina, esse espírito das trevas, porque eles estão nos tormentos, no sofrimento, eles querem levar mais gente junto com ele. E a pessoa pensa que é ela que está pensando, mas é esses espíritos que ficam soprando isso na mente dela: se mata, ninguém gosta de você. Quando você se matar, aí eles vão te dar valor, porque ninguém gosta de você. Para que ficar vivendo essa vida? Se mata, acaba com esse sofrimento logo, essa vida é miserável, se mata, acaba com isso. Eles ficam incutindo isso na mente das pessoas. Aí a pessoa, quando a pessoa não tem um conhecimento, né, que existe esse plano espiritual das trevas, como existe o bom, como existe os seres, a gente tem que nos ligar, a gente tem que sintonizar com os seres do bem, que vão nos dar força. Vai, continua a luta, você vai conseguir, você logo ali na frente esse problema, você vai olhar para trás, você vai falar: nossa, mas eu superei aquilo tão fácil, foi tão fácil para superar. E os espíritos bons nos sugerem a isso. Algum parente nosso que já faleceu, que gosta de nós, todo mundo tem alguém no plano espiritual. Todo mundo, seja um anjo de guarda, seja todo mundo, que vai nos sugerir ao caminho do bem, as coisas boas. E tem os espíritos negativos que vão nos jogar para o mal, influenciar no suicídio.
voltando aos livros, é desse jeito, sofrimento para ficar gravado, impregnado ali para a pessoa, quando voltar aqui, não fazer mais isso. Eu estou me alongando muito aqui, já falei muito sobre isso. Quem quiser saber, procure aí os livros, olhe para você ver o livro que eu falei. É como eu disse, é uma obra magnífica, deixa os filmes de Hollywood no chinelo, tão bem feita que é, conta com detalhes, chama Memórias de um Suicida. Procure em áudio aí no YouTube. Eu estou falando isso, se alguém com tendência suicida estiver ouvindo esse vídeo, para servir para tal pessoa, porque alguém pode estar ouvindo o livro, por que o Valdemir está falando, por que ele está falando tanto sobre isso? É para um dia, se alguém estiver ouvindo esse livro, tiver essa tendência, para alertar, gente, a pessoa, tá entendendo? Para que sirva de alerta, para a pessoa não cair nessa armadilha terrível, terrível, essa cilada maligna, terrível, que é o suicídio, que é o pior sofrimento que existe. Que é como eu disse, a pessoa que mais sofre aqui na Terra, o sofrimento dela é um cisco perto do suicida que menos sofre no Vale do Suicida, para vocês verem como é o sofrimento. Então, procure o livro Memória de um Suicida aí no YouTube, em áudio. Detalha tudo, procura O Martírio do Suicida, de Almerindo Martins de Castro. Esse é um livro bem fininho, eu já li esse livro umas 3 vezes. Conta tudo, a ação dos espíritos das trevas, o que eles fazem para levar as pessoas para o buraco, para o suicídio. O Martírio dos Suicidas, em PDF. Memória do Suicida, tem livro áudio aí no YouTube. Bom, e eu vou deixar o link de um vídeo que eu gravei falando sobre o suicídio, que nesse vídeo conto muitos detalhes, eu vou detalhar, mais ou menos, eu vou falar um pouquinho de coisa dos livros, no vídeo eu vou detalhar, eu vou deixar o link do vídeo logo abaixo, nesse vídeo aqui, do livro Urânia. Eu vou deixar o link, vai ficar abaixo, que quem quiser assistir meu vídeo, e quem quiser baixar o livro Memória, o Martírio do Suicida, e quem quiser ouvir o livro áudio, quem quiser baixar o livro, O Martírio do Suicida, baixa em PDF, que não tem áudio. Quem quiser ouvir o livro em áudio, ouvir no YouTube, chama Memórias de um Suicida, é só procurar Memórias de um Suicida em áudio. Tá? Vamos voltar ao livro aqui, que estou me alongando demais nesse assunto. O Progresso Eterno, Ciência Magnética. Bom, quero falar mais alguma coisinha aqui. Esse livro aqui é um livro antigo, acho que de 1800 e pouco, 1880, 88, por aí. Então aqui o autor, ele não tinha conhecimento do que acontece com o espírito de um suicida. Ele não sabe o que aconteceu ele não sabe muito bem, né, o que aconteceu com o Jorge Esper. Então ele pode falar aqui, né, ele pode ser ficção, ele pode estar romantizando, dizendo que os dois continuam juntos no plano astral, mas não é nada disso. Não acontece nada disso, porque as informações sobre o suicídio, elas são mais recentes. Elas chegaram com a obra de Ivone do Amaral Pereira, elas chegaram na obra de Chico Xavier, na coleção de livros André Luiz, que são 15 livros que falam muito sobre o lado espiritual, sobre como agem os espíritos protetores, como agem os espíritos negativos, querendo levar nós para o mal, querendo nos levar para o mal, os espíritos bons, querendo nos levar para o caminho do bem, tal. Essas informações sobre o suicídio, elas são recentes. A doutrina espírita começou a ter essas informações há pouco tempo, porque é um assunto muito delicado, né, gente? Então, nessa época, ainda não estava, a humanidade não estava pronta para essas informações ainda, sobre a dor, de onde vai o suicídio, sobre as trevas, que é o lugar, tudo isso, que são informações meio delicadas. Então, isso começou a chegar aí de 80 anos para cá, e esse livro tem mais de 120 anos, então o autor não sabia. Isso aqui pode ser uma parte de ficção, esse livro tem ficção e realidade. Então, o autor, ele pode romantizar, tá entendendo? Ele pode romantizar o caso do Jorge Esper com o caso da Icléia. Ela foi uma heroína, na realidade. Ele foi um suicídio, ele não vai ficar junto com ela, vai ficar muitas décadas separados, até um dia, depois aí de uns 150 anos, sei lá, ou mais, de que ele já tiver 200 anos, que ele já pode ter resgatado tudo o problema que o suicídio acarreta no espírito e até no corpo da próxima vida da pessoa, que ela reencarnar em espírito, depois que ele purgar isso tudo, que eliminar isso tudo ali do espírito dele, que um dia ele vai poder encontrar a Icléia, para vocês verem como ele trabalhou contra ele mesmo, pelo ato do suicídio. Para vocês verem como é grave isso. São 300 anos de problemas
que a pessoa traz para ela mesma quando ela se mata. Até um dia, depois de séculos e séculos, ela poder alijar tudo o que traz o suicídio para o espírito da pessoa. Bom, então ele pode romantizar, ele pode colocar aqui para deixar o romance mais atrativo, como tá, que eles estão juntos, amando e tal, apaixonados, mas não é nada disso. Que ele não tinha essas informações sobre a realidade sobre o suicídio. Essas informações elas são recentes, mais recentes. Elas chegaram na doutrina espírita, elas começaram a chegar de 70 anos para cá. Hoje tem muitas informações, mas na época que foi escrito esse livro não tinha. E esse autor ele não sabia da realidade, entende? Mas voltando ao livro. O progresso eterno, ciência magnética. Os dias, as semanas, os meses, as estações, o ano passam depressa neste planeta e, sem dúvida, também nos outros. Bom, eu dei um pause aqui para me dar uma lida para baixo aqui, dei uma lida e tal. É isso mesmo, é uma parte de ficção aqui, para romantizar, continuar na história, para o livro ficar atrativo, ele diz que os dois estão juntos, tal. Como eu disse, ele não tinha informações, nessa época não existia informações ainda sobre o que acontece para onde vai, o que acontece, o que tem que enfrentar quem tira a própria vida. E isso começou a chegar, é mais recente no Espiritismo. Então, ele deixa mais ou menos, ele coloca como se eles estivessem juntos para romantizar. Mas como eu disse, não é nada disso. E ele fala que eu dei uma lida que ele fala que os dois estão juntos em Marte, parece. Eu dei uma lida mais ou menos por cima, mas é mais ou menos isso. Que os dois reencarnaram em Marte, e ele parece que reencarnou num corpo feminino nessa nova vida, ela num corpo masculino, mas não é nada disso. Ele vai ficar uns 150, 200 a 250 anos sofrendo, com problemas, até um dia ele poder se reencontrar com ela. Porque o que acarreta o suicídio leva isso ao espírito, a esses problemas. A pessoa fica com muitos problemas mesmo durante ali 250 anos, até uns 300 anos, para alijar tudo do espírito, como eu expliquei. Então ele está falando, está romantizando, como se os dois estivessem juntos, que eles reencarnaram em Marte. E sobre isso também eu já falei, sobre vidas em Marte, tal, falo em vida em Marte, tal. Como eu disse, existem padrões vibratórios, padrões energéticos, padrões vibratórios. Não é que existe vida em Marte, se nós descermos numa nave lá, a gente não vai encontrar, pode não encontrar. Vida, pode encontrar também alguma coisa, porque eu não acredito tudo no que a NASA fala, você acredita? Eu não acredito 100%. Por exemplo, existem padrões vibratórios, padrões energéticos. E a nossa visão ela não capta todas as ondas de energia que existem. Ela não capta. Nós não temos esse poder, nós não somos desenvolvidos a esse ponto. Pode chegar em Marte, ou pode, nós descemos lá com a nave, a gente não vê nada. Existe uma civilização ali, vivendo num padrão vibratório que nós não acessamos, entende? Vivendo num padrão vibratório que nossos equipamentos não conseguem captar e que nossos sentidos não conseguem alcançar, que não conseguem acessar aquilo. Então, quando fala de vida na doutrina espírita, não está falando de vida exatamente como a nossa, porque existem vários padrões vibratórios. Não está falando de vida idêntica à nossa, entende? Em outros padrões, vidas em outros padrões vibratórios. Mas como eu estava dizendo, eu não acredito nas agências espaciais. Por exemplo, você conta tudo da sua vida para alguém? Estou falando tudo, 100%. Seus mais recônditos, seus segredos, você conta, você abre tudo da sua vida para as pessoas, 100%, você conta tudo. Eu não conto tudo que acontece na minha vida para as pessoas, não tem nem cabimento, né? A gente ser um livro aberto, escancarado, falar tudo, eu estou falando 100%, de tudo que a gente faz, fala, pensa, a gente conta de forma alguma, ninguém, eu acho que é assim. Conta 100%, para ninguém a gente conta 100% da nossa, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, que a gente fala, tudo que nossos mais secretos pensamentos, a gente não conta. Deus vê tudo, né? Mas para as pessoas a gente não conta. Tudo para 100%. Então, você acha que uma agência espacial, seja a NASA ou de outro país, ela vai falar 100% tudo que ela sabe? De forma alguma, existe segredo deles ali. Isso aí envolve
bilhões, essas agências aí envolvem bilhões, envolvem segredos ali que pode, por exemplo, se acontece uma guerra aqui, eles têm esses segredos aí de armamentos que envolvem tecnologia relacionadas a armamentos. Uma agência espacial, por N motivos, ela não vai contar tudo que ela sabe para a população, não vai abrir. Ela fala ali uns 20%, 25%, o grosso mesmo ali esconde tudo. E o que eu estou querendo dizer? Então, pode existir vida em Marte, uma vida subterrânea, vida animal, ou vida mesmo de seres com corpos. Mas eles descem lá, aquela sonda lá, o Curiosity lá, eu não consigo falar, Curiosity. Desce lá, né, em Marte, lá as sondas, o Curiosity, nossa, eu não consigo produzir essa palavra, desce lá em Marte, lá, e você acha que eles vão mostrar tudo? Eles cortam, se eles filmar alguma coisa ali, que eles não querem que a gente saiba ainda, eles vão cortar, eles não vão mostrar isso. É tão simples para eles cortarem. Eles não, você acha que eles põem lá por exemplo, eles põem um drone voando lá sobre o planeta, lá, sobre o solo do planeta, lá, a 5 metros de altura, mostrando tudo. Você acha que eles vão fazer isso um dia? Nunca, de forma alguma. Porque eles escondem. Se eles tirarem uma foto lá, tirarem uma foto de alguma coisa que eles falam, opa, isso aqui, se eles filmam lá um ser, seja qual que for, eles não vão mostrar para a gente de forma alguma, eles escondem. Como eu estou falando, a maior parte das coisas eles ficam mostrando ali, a conta-gotas, sabe? A conta-gotas, coisinhas assim. Para entreter a humanidade, mas o que eles sabem mesmo, eles não mostram. Tanto que existem astrônomos, existem cientistas sérios, eu estou falando, existem astronautas que foram na Lua. Tem um astronauta, me foge o nome dele, Mitchell, não sei o que, ela pode procurar que você vai ver. Ele deu uma entrevista dizendo que quando eles chegaram na Lua, tinha naves em volta deles, vigiando eles para ver parece que ver o que eles estavam fazendo, né? Tinham naves na Lua, assim, aquelas luzes imensas, vigiando eles lá, passava para um lado, passava para o outro, assim, vigiando eles. Um astronauta falou isso. Você acha que um astronauta ia falar isso, colocar a carreira dele na lata de lixo não fosse verdade? De forma alguma. Existem ex-agentes da CIA, do FBI, que declaram com todas as letras que existe vida inteligente fora da Terra e muitos falam que Marte é habitado. Então, como eu estou dizendo, eu não é uma agência espacial, de forma alguma ela vai falar 100% do que ela sabe. Se a gente não fala as coisinhas bobas da nossa vida, 100% a gente não fala para as outras pessoas. Agora, uma agência espacial jamais falaria. Mas deixa eu voltar ao livro. Então, e também quando fala o Espiritismo, quando fala de vida, ele está falando de vida em outros padrões vibratórios, não é vida idêntica à nossa. É isso que eu quero deixar claro. Voltando aqui, o progresso eterno, recapitulando aqui, progresso eterno, ciência magnética. Os dias, as semanas, os meses, as estações, o ano passam depressa neste planeta e sem dúvida também nos outros. Mais de 20 vezes já a Terra percorreu a sua revolução anual em torno do Sol. Depois do dia em que o destino fechou tão tragicamente, o livro que os dois amigos liam havia, então, menos de um ano. Rápida lhes foi a aventura. A sua alvorada e se esvaiu, igual a uma aurora. Tinha o Ezeu, se não esquecido, ao menos perdido de vista, quando recentemente, em uma sessão de hipnotismo em Nancy, onde me detive alguns dias em viagem para os Vosges, tive a curiosidade de interrogar um paciente, com o auxílio do qual os sábios experimentadores da Academia de Stanislau haviam obtido alguns desses resultados verdadeiramente fantásticos de que a imprensa científica nos fala desde alguns tempos. Não recordo já como aconteceu que a conversação se entabulou entre mim e ele acerca do planeta Marte. Depois de me haver feito a descrição de região ribeirinha de um mar conhecido dos astrônomos pelo nome de Mar da Ampulheta e de uma ilha solitária que se ergue no seio desse oceano, depois de ter descrito as paisagens pitorescas e a vegetação avermelhada que ornam essas margens, as encostas batidas pelas ondas e as praias arenosas onde vêm expirar as vagas, esse paciente, que era um médium,
de extrema sensibilidade, empalideceu de repente e levou a mão à fronte. Seus olhos se fecharam, as sobrancelhas se lhe contraíram. Parecia querer agarrar uma ideia fugitiva que se obstinava em fuga. Veja, veja, exclamou o doutor, postando-se defronte dele em tom de ordem formal. Veja, lhe peço, veja o que vês? O senhor tem amigos lá, disse o médium em transe. Isso não me surpreende, repliquei rindo. Bastante hei feito por eles. 2 amigos, acrescentou o médium, que neste momento, então, estão... 2 amigos, acrescentou o médium, amigos que neste momento estão falando a seu respeito. Pessoas que me conhecem? Perguntei. Sim, respondeu o médium. E de que modo? Conheceram-no aqui mesmo, na Terra. Aqui? Sim, na Terra. Ah, e há quanto tempo? Não sei. Desde quando eles habitam Marte? Não sei. São moços? São 2 enamorados que se adoram. Então as imagens sedutoras dos meus saudosos amigos traçaram-se vivas no meu pensamento. Apenas, porém, e mal as havia eu entrevisto, o paciente, o médium, exclamou desta vez em timbre mais firme: são eles. E por que o sabe? Como sabe? Perguntei-lhe. Vejo, são as mesmas almas, as mesmas cores. As mesmas cores? Sim, as almas são luz. Decorridos alguns instantes, acrescentou: contudo, há uma diferença. Calou-se com a fronte, dir-se-ia a procurar. Mas, recuperando o semblante, toda a calma, toda a serenidade, acrescentou: ele reencarnou como mulher, e ela como homem, e se amam ainda mais do que se amavam outrora. Como não houvesse ele próprio compreendido o que acabava de dizer, pareceu procurar uma explicação. Fez penosos esforços a julgar-se pela contração de todos os músculos do semblante e caiu uma espécie de catalepsia da qual o doutor não tardou a livrá-lo. O momento lúcido, porém, tinha fugido e não voltou mais. Terminando, entrego este último fato aos leitores desta história, tal qual ele se passou a meus olhos e sem comentários. Pela hipnose atualmente admitida por vários hipnotistas, teria o paciente sofrido a influência de meu pensamento quando o professor doutor lhe ordenou me respondesse? Ou mais autônomo, verdadeiramente se desligar e tinha visto além da nossa esfera física? Não tomo a permissão de decidir tal questão. Talvez se venha o leitor a sabê-lo pelo segmento da narração. Aí, gente, é como eu falei. Ele, para romantizar o livro, colocou os 2 juntos, tá reencarnado em Marte. Ele não tinha nem informações sobre, né, a realidade, sobre onde vai um suicida. Mas ele colocou os 2 juntos. Entretanto, colocou para dar sequência no romance, para deixar o romance atrativo, o romance dos 2 e tal. Entretanto, confessarei com toda sinceridade que a ressurreição de meu amigo e de sua adorada companheira no mundo de Marte, morada vizinha da nossa, é tão notavelmente semelhante a que habitamos, embora mais antiga e adiantada, sem dúvida, na senda do progresso, porque parecer aos olhos do pensador a continuação lógica e natural da sua existência tão rapidamente despedaçada. Jorge Hespero, sem dúvida, não se enganara declarando que a matéria não é o que parece ser, que as aparências são enganadoras, que o real é o invisível, que a força anímica é indestrutível, que no absoluto o infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno, que os espaços celestes não são intransponíveis e que as almas são as sementes das humanidades planetárias. Quem sabe se a filosofia do dinamismo não revelará um dia aos apóstolos da astronomia a religião do futuro. Não impunha Urânia o facho sem o qual todo problema é insolúvel, sem o qual a natureza toda se conservaria em impenetrável escuridão? O céu deve explicar a terra, o infinito deve explicar a alma e suas faculdades imateriais. O desconhecido de hoje
é a verdade de amanhã. As páginas seguintes vão talvez deixar-nos pressentir o misterioso elo que liga o transitório ao eterno, o invisível ao o visível ao invisível, a terra ao céu. Terceira parte. Céu e terra. Telepatia, o desconhecido de ontem, o científico, as aparições, fenômenos inexplicados, as faculdades psíquicas, a alma e o cérebro. A sessão magnética de Nancy havia deixado viva impressão no meu espírito. Pensava muitas vezes no meu amigo desaparecido, em suas investigações nos domínios inexplorados da natureza e da vida, em suas indagações analíticas, sinceras e originais sobre o misterioso problema da imortalidade, mas não podia mais pensar nele sem associar a ideia de uma reencarnação possível no planeta Marte. Essa ideia a mim mesmo parecia audaz, temerária, puramente imaginária, se o quiserem, porém, não absurda. A distância daqui a Marte é igual a zero para a transmissão da atração. É quase insignificante para a da luz, pois alguns minutos bastam a uma ondulação luminosa para atravessar esses milhões de léguas. Eu pensava no telégrafo, no telefone, no fonógrafo, na transmissão da vontade de um magnetizador ao seu paciente através da distância de vários quilômetros. E chegava às vezes a perguntar-me se um maravilhoso progresso da ciência não lançaria de repente uma ponte celeste entre o nosso mundo e seus congêneres do infinito. Nas noites subsequentes, observei Marte com o telescópio, mas distraído por mil estranhas ideias. O planeta parecia, no entanto, admirável, e assim se mostrou durante toda a primavera e todo o verão de 1888. Aí, gente, voltando um pouquinho àquele assunto lá. O livro é de 1888, então nessa época ainda não se tinha informações do plano espiritual para a gente. No plano espiritual não havia trazido ainda as informações sobre a realidade do suicídio. Nessa época ainda não havia na literatura espírita, nas comunicações, a informação, porque o plano espiritual sabia que a humanidade não estava pronta ainda para as informações da realidade do que acontece com o suicídio, porque o livro é de 1888. Vastas inundações, voltando ao livro aqui. Vastas inundações se haviam produzido em um dos seus continentes, na Líbia, tal qual já os astrônomos observaram em 1883 e em diversas circunstâncias. Reconhecia-se que a sua meteorologia e a sua climatologia não se igualam às nossas, e as águas que cobrem certa parte da sua superfície sofrem estranhas deslocações e variações periódicas de que a geografia terrestre nenhuma ideia pode fazer. Aqui parece ficção, é um pouco de realidade e tal, mas como eu estava falando sobre o planeta Marte, sobre as agências espaciais, a NASA e outros do mundo, eles não vão contar tudo para a gente o que eles descobrem lá. Então pode existir mares em Marte. A NASA diz que já existiu no passado mares em Marte. Grande parte do planeta era coberto por água. Pode existir ainda, eles podem saber disso, mas não querem falar para a gente, porque como eu estava falando. Mas voltando ao livro aqui. Vastas inundações se haviam produzido em um de seus continentes, na Líbia, tal qual já os astrônomos observaram em 1883 em diversas circunstâncias. Reconhecia-se que a sua meteorologia, a sua climatologia não se iguala às nossas, e as águas que cobrem certa parte da superfície do planeta sofrem estranhas deslocações e variações periódicas, de que a geografia terrestre nenhuma ideia pode dar. As neves do Polo Boreal tinham diminuído muito, o que provava ter sido o verão daquele hemisfério bastante quente, embora menos elevado do que no hemisfério austral. Finalmente, houvera pouquíssimas nuvens sobre Marte durante toda a série de nossas observações. Mas coisa apenas crível não eram esses fatos astronômicos, aliás, tão importantes, e base de todas as nossas conjecturas que mais me interessa. Era o que o magnetizado, o médio, me dissera de Jorge Héspero e de Icleia. As imagens fantásticas que me atravessavam o cérebro impediam fazer uma observação verdadeiramente científica.
A mim próprio perguntava com tenacidade se não podia existir comunicação entre dois seres afastadíssimos um do outro, e mesmo entre um morto e um vivo, e de cada vez me respondia que tal questão era por si mesma anticientífica e indigna de um espírito positivo. Entretanto, no fim das contas, a que chamamos ciência? Que é que não é científico em a natureza? Onde estão os limites do estudo positivo? A ossada de um passarinho tem realmente caráter mais científico do que a sua plumagem de luminosas cores e o seu canto de tão sutis cadências? O esqueleto de formosa mulher é porventura mais digno de atenção do que a sua estrutura de carne e a sua forma viva? A análise das comoções da alma não são científicas, não é científica. Não é científico pesquisar se realmente a alma pode ver ao longe e de que modo. E depois que estranha vaidade, essa ingênua presunção de imaginar que a ciência haja dito a sua última palavra, que conhecemos tudo quanto há de conhecer, que os nossos 5 sentidos sejam suficientes e mais do que preparados para apreciar a natureza do universo, do que esmiuçamos entre as forças que atuam em torno de nós, dos seres, a atração, o calor, a luz, a eletricidade, deve-se concluir pela inexistência de outras forças, as quais nos escapam porque não possuímos sentidos para percebê-las, como eu havia dito. Nós não temos sentidos ainda para acessar tudo o que existe na natureza. Não é essa hipótese que é absurda, e sim a ingenuidade dos pedagogos e dos clássicos. Sorrimos das ideias dos astrônomos, dos físicos, dos médicos, dos teólogos, de há 3 séculos. Decorridos outros tantos, os nossos sucessores nas ciências não sorrirão, por sua vez, das afirmações daqueles que pretendem agora tudo conhecer? Os médicos, a quem comuniquei há 3 lustros os fenômenos magnéticos, por mim próprio observados em certas experiências, negavam todos, convictos, a realidade dos fatos observados. Encontrei recentemente um dentre eles no Instituto. Diz, não sem finura, naquela época era magnetizado. Os médicos a quem comuniquei há 3 lustros os fenômenos magnéticos, por mim próprio observados em certas experiências, negavam todos, convictos, a realidade dos fatos observados. Encontrei recentemente um dentre eles no Instituto. Disse, não sem finura, naquela época era magnetismo, hoje é hipnotismo, e somos nós outros que o estamos estudando. É bem diferente. Moralidade. Nada neguemos por antecipação. Estudemos, constatemos. A explicação virá mais tarde. Estava eu nessas disposições de espírito quando, passeando de um para outro lado da minha biblioteca, os meus olhos pousaram sobre uma elegante edição de Cícero em que não reparara desde muito tempo. Peguei em um volume, abri maquinalmente a primeira página que se apresentou e li o seguinte: 2 amigos chegam a Megara e vão hospedar-se separadamente. Apenas um adormeceu. Viu diante o companheiro de viagem anunciando-lhe com ar triste ter o seu hospedeiro formado o plano de assassiná-lo e suplicando fosse o mais depressa possível em seu socorro. O outro desperta, mas persuadido ludíbrio de apenas um sonho, coisa sem importância, não tarda em readormecer. O amigo aparece de novo e roga que se apresse, porque os assassinos vão entrar-lhe no aposento. Mais perturbado, admira-se da persistência daquele tal sonho, mas se dispõe a ir, encontrar com o amigo e ver se era só um sonho mesmo. Porém, o raciocínio e a fadiga acaba por triunfar e desiste no momento de ir, e ele se deita novamente. Então o amigo se lhe mostra pela 3ª vez,
já pálido, ensanguentado, desfigurado. Infeliz, falou: Não vieste quando eu te implorava. Sou teu amigo. Está consumado. Agora, vinga-me. Ao erguer do sol, encontrarás à porta da cidade um carro cheio de estrume. Faz-o parar e ordena que o descarreguem. Acharás meu corpo escondido ali. Presta-me as honras ao menos da sepultura. E presta-me ao menos as honras da sepultura e faze punir os assassinos.